Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Quero alertar os telespectadores a respeito do que de vez em quando, raramente acontece, que este programa ou não vai ao ar no horário, vai ao ar em outro horário, ou então simplesmente ele fica para o sábado seguinte. Isto acontece raramente, mas pode acontecer. Porém, sabem todos que nós temos no YouTube o Padre Saraiva, que presta um grande serviço à Rede Vida de Televisão e, sobretudo, a este programa e ao Pão Nosso de Cada Dia, postando cada dia os programas que aqui levo ao ar. E mais uma vez também ao Padre Saraiva, os nossos agradecimentos e as nossas orações. Ele é um sacerdote já idoso e se levanta de madrugada para pôr um programa da Rede Vida na televisão, lá no Ceará, onde se encontra. Bem, na semana passada, eu encerrei os capítulos 8 e 9, rapidamente, e iniciei o capítulo 11º, 8, 9 e 10. E o 11º foi anunciado. Claro que o autor aqui dá diversos exemplos, só que, não se esqueçam, nós estamos no início da era cristã. E esta carta aqui é do final do século I. Portanto, ele não podia dar grandes exemplos de fé em Cristo, fé já no Novo Testamento. Paulo já tinha morrido, a meu ver, quando esta carta aqui foi escrita. E muitos disseram ter sido ele o seu escritor, mas não o foi. De qualquer modo, os exemplos dados de fé são tirados do Antigo Testamento. Todos eles, sem exceção. Algumas vezes, o autor faz um raciocínio rabínico, que não cabe bem na nossa lógica. Outras vezes, ele simplesmente alude, sem fazer nenhum comentário. Mas, certamente, ele tinha diante dos olhos todas as grandes figuras do Antigo Testamento, do início até a era intertestamentária, ou então, melhor ainda, até o final do judaísmo do Segundo Templo. Bem, acredito que eu falei tudo a respeito da fé, a menos que o padre queira dar alguma intervenção. Olhando o capítulo 11º e olhando esta gamada de homens que nos é apresentado, a mim restou, comparando com situações do mundo atual, uma pequena dúvida. Estes homens, Abraão, Abel, Enoque e assim sucessivamente, na história da salvação, eles se colocaram em marcha, porque o próprio capítulo nos afirma que a conclusão, a coroa da fé, não nos é dado aqui. A pergunta que eu quereria fazer ao senhor é, mesmo assim, tendo a fé dentro desta estrutura, ainda é possível ter um diálogo com o mundo racional, moderno, às vezes ateu, apresentando a fé neste esquema? Uma situação cuja sua coroa, o coroamento não se dará aqui, haja visto que vivemos numa sociedade tão empírica, sensível, palpável. Como fazer, padre? Em primeiro lugar, esta sociedade tem respostas melhores? Não, não tem. Porque o que oferece é seletivo, não é para todos indistintamente e por tempo determinado. Depois que você passa dos 90 anos, esta sociedade, por melhor que seja, não te pode mais apresentar nada, absolutamente nada. E com todo o seu dinheiro,
você vai para o caminho de todos os seres humanos. Por outro lado, a fé, se não é racionalista, também não é antirracional. Digamos que ela seja suprarracional. E se a pessoa, o interlocutor, não estiver afetado ou infectado pelo vírus do racionalismo, mas o racionalismo não é uma realidade, digamos, científica. Não é científica porque não tem prova. Não tem prova nenhuma. Assim como eu não tenho, ele também não tem esta prova que ele quer. Portanto, não é uma base científica o racionalismo. O deixar de lado, assim, de roldão, tudo o que não se explica. Se ele for uma pessoa aberta, não à fé diretamente, mas ao diálogo, ele pode manter um diálogo frutuoso, frutífero conosco. Por que não? Pode. Desde que se respeitem. Ou melhor, desde que nos respeitemos. Ele no seu agnosticismo ou ateísmo e eu na minha fé. Mas, da mesma maneira como eu não tenho como incutir-lhe a fé, ele também não tem nenhuma prova absoluta capaz de derrubar a minha inteligência e dizer a fé não existe ou foi inventada. Certo? Sim, sim. Não sei se respondi bem e completamente. Bem, muito bem. Enfim, é esta a resposta que normalmente se costuma dar. Se supõe, num diálogo, paridade de cultura. Se supõe num diálogo que não haja de nenhum dos dois lados fundamentalismo. Porque se houver fundamentalismo do lado de cá ou do lado de lá, é melhor não começar o diálogo. Sim. Esse diálogo não leva a nada. Não significa que o diálogo tenha como finalidade levar-me ou levar a oposição a aceitar o que eu quero, mas pelo menos a se conhecer. Por que é importante, por exemplo, um programa deste aqui na Rede Vida de televisão, a fundo na Sagrada Escritura? Por que ele é importante? Porque a muitos pode parecer que a Bíblia é algo reservado às salas de catequese e aos púlpitos das paróquias. E não há possibilidade de diálogo algum da Escritura com o mundo da ciência, com a modernidade. Daí a importância de um diálogo sério, desarmado, profundo, onde ninguém tenta convencer ninguém, mas são apresentadas razões que podem ser levadas em consideração e podem eventualmente modificar os preconceitos de alguém. Porque a pior coisa é viver de preconceitos. Isto é, eu não vivo de mim, mas eu vivo de coisas que vi e aceitei de outros. Eu não sou dono de mim mesmo. Bem, no capítulo, tem mais alguma coisa sobre a fé? Acho que não, acho que um único ponto também que podemos ressaltar, padre, geralmente na teologia e também na vida pastoral do povo de Deus, a gente vê os modos de crer. Eu acho que daí pode se retirar algumas lições de fé. E há duas nomenclaturas, há aquilo que chamamos a fé vertical e a fé horizontal. Eu daria outro nome, mas a mesma coisa. Por favor. A fé oficial e a fé doméstica. Que bom. Como relacioná-las, né? Como vivê-la? O ideal seria que houvesse sim essa distinção, mas não um confronto de duas fés. Uma fé oficial, ensinada pela igreja, pelo magistério, pelos documentos, e outra fé
vivida em casa. Com outras palavras, um sorrateiro, digamos, sincretismo. Exemplo clássico, ir à missa ao domingo e ir ao terreiro também. Bom, ou uma coisa ou outra, ou vá à missa, ou participe da Eucaristia e veja sentido nisso, ou vá ao terreiro. O que eu vou fazer? Mas querer unir duas coisas tão distintas, tão separáveis, tão desunidas, é alguma coisa de, no meu entender, de loucura mental. É não respeitar nenhum dado, nem outro dado em profundidade. Mas existe esse problema sim, existe. E infelizmente, só programas desse nível aqui e mais catequese e pastoral bem construída da igreja pode, de alguma maneira, ir solucionando esta questão espinhosa. Vamos fazer um intervalo e já retornamos. De volta ao nosso segundo bloco. Você tinha feito alguma pergunta ou... Não. A pergunta que eu fizer, o senhor já respondeu. Já respondi? Respondi bem? Sim, muito bem. Bem, estamos no finalzinho. O capítulo 12. Mas eu quero lembrar os telespectadores de uma coisa. Nós estamos praticamente neste sábado entrando na Semana Santa. Amanhã é domingo de Ramos. E eu espero que o telespectador, que é também cristão, católico, praticante, não deixe esta semana maior para brincadeiras ou férias ou simplesmente repouso e descanso. Para isso nós temos nossas férias, nós temos nossos feriados, nós temos nossos domingos. Agora é uma semana, uma por ano, em que nós nos detemos na paixão do Filho de Deus, naquilo que fez e sofreu para que pudéssemos ter a vida e a intimidade de Deus. Bem, eu não vou falar sobre a Semana Santa agora, vou encerrar, ou vou entrar para o encerramento da carta aos Hebreus. O capítulo 12 tem alguma coisa importante. A educação paterna de Deus, ou, com outras palavras, os castigos de Deus. E surge logo a questão: Deus castiga ou Deus não castiga? E vem logo as respostas, de um lado e de outro. Deus castiga sim, ou Deus não castiga jamais. E agora, aonde ficamos? Vamos distinguir dois tipos de castigos. Primeiro, os castigos extrínsecos. Eu explico já. Um assassino comete um homicídio. Não só culposo, mas doloso. É preso e agora é sentenciado a 25 anos de prisão. Que relação existe entre 25 anos de prisão e o assassinato que ele perpetrou? Nenhum. Depois de 25 anos, o morto vai ressuscitar? Não. Em vez de 25, podiam ser 35? Podiam. Podiam ser 15? Podiam. Aqui nós temos um exemplo de um castigo extrínseco que a sociedade, que os estados modernos aplicam àqueles que estão fora da lei. Este tipo de castigo, Deus não aplica em ninguém. Depois disto,
vai ser castigado com aquilo. Não. O próprio mal, e aqui vem os castigos intrínsecos, o próprio mal cometido se volta contra aquele que o perpetrou. Dou um exemplo. O que acontece com uma pessoa que se põe a beber? De início, nada. Na primeira garrafa, nada. Nem na segunda, nem na terceira. Mas continue, vá adiante. O que acontece? Ele fica totalmente dependente da bebida. E aí? E se isso lhe fizer mal à saúde? E se isto não for um bem num determinado momento? Deus não tira esta inclinação miraculosamente. Ele vai ter que procurar psicólogos, ele vai ter que procurar ajuda com outros, ele vai ter que encetar ou realizar um caminho muito difícil e doloroso e de êxito não totalmente previsível, se ele quiser sair deste estado. Miraculosamente ele não vai sair. Pode rezar, Deus ajuda, mas não vai fazer nenhum milagre. Vai sair dolorosamente, se é que vai sair. Porque muitas pessoas, sabemos todos, não saem deste estado. Dou um outro exemplo, mas praticamente igual. Quem se mete no mundo da droga, que fim tem? Que fim tem esta pessoa? Esta pessoa tem dois fins: ou a cadeia, ou a morte, o cemitério. Vivinho de lá, recuperado de lá, ele não sai nunca mais. Teria sido melhor para ele não ter começado. E daí se pode dizer: existem problemas que são solúveis e existem problemas que não são solúveis. Os que são solúveis, tratemos de solucioná-los. Os que não são solúveis, devemos com eles conviver. Mas se trata de um caso extremo destes, conviver com uma pessoa assim não é fácil. Não é fácil para ele e não é fácil para quem convive com ele. São dois exemplos de castigos intrínsecos. Beba, mas lá no fundo da bebida está o veneno também. Ele entra junto. Ele entra junto com a bebida. E se não faz efeito na primeira, nem na segunda, nem na terceira, espere a quarta, espere a quinta. Deus pode se frustrar? Eu diria, a curto prazo, sim. A médio e longo prazo, jamais. Agora, podemos dizer que os castigos de Deus, pelo menos neste mundo, porque senão não seriam castigos, aí seria já punição eterna. Aí seria já o inferno da teologia tradicional e clássica. Os castigos de Deus desse mundo são todos didáticos. Podem ser dolorosos, e o são, mas são todos didáticos. São todos a fim de bem, para que aquela pessoa veja quanto custou sair de lá e nunca mais queira voltar para lá. Padre, não obstante sua explicação de modo tão prático e tão entendível para todos nós, eu estou surpreso, e se possível quereria uma resposta sua, por que depois de um tratado de 12 capítulos, né, de tratados tão altos,
como aliança, sacrifício, fé. No 12º capítulo e, portanto, na conclusão deste livro, o autor nos presenteia com versículos sapienciais. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Por que será que o autor teve essa necessidade? Porque o autor aqui é diferente de João. João tem uma concepção liberal do perdão. Ele fala na primeira epístola que se pecarmos, temos um advogado em nosso favor que intercede por nós diante de Deus. O autor da carta aos Hebreus aqui toma um viés diferente. Se depois de termos sido iluminados, recairmos novamente, não nos resta outra coisa senão o castigo definitivo de Deus. É o famoso pecado que não tem perdão e que existe em alguns textos do Novo Testamento. O pecado famoso contra o Espírito Santo. Sim, sim. Muito bem, Paulo. Tá certo? Sim. Bom, nós chegamos ao apêndice, capítulo 3º. Terceiro não, 13º. São exortações finais. São exortações antes da despedida final. A época em que esta carta ou esta homilia foi escrita, não existiam ainda sacerdotes do Novo Testamento. E por quê? Porque sacerdote e sacrifício são dois nomes correlatos. Onde houver um, haverá outro também. Onde não há um, não há outro. Antes que a Eucaristia fosse considerada como um verdadeiro sacrifício, em união com o Calvário, não se sabia bem se nós tínhamos ou não um sacerdócio ou sacerdote. Só depois. A terminologia sacerdotal não entra. No seu lugar, entram os dirigentes das comunidades. Rezai pelos vossos dirigentes. Nós devemos encerrar o programa, ele está no fim. Voltaremos sábado que vem, que é Vigília Pascal, Sábado Santo. Até lá e boa Semana Santa a todos.